Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, meio-dia 49, 22 de setembro de 2023, sexta-feira maravilhosa, muito agradável aqui em São Paulo. Desejo um ótimo pregão a todos, 32 graus, e na madrugada de amanhã iniciar-se-á a primavera, a estação das flores, que traga toda a energia positiva para os nossos investimentos, família, trabalho, top traders, a casa do investidor. O mini índice, eu falaria em compra nesse momento, tradicional, racional, do YouTube, a gente tem alto índice de acerto. Eu vou aqui adaptar o gráfico, eu fiz um estudo agora há pouco, o programa Reader. Então, se nós entendemos o movimento como sendo padrão da alavanca e um pivô, eu teria que fazer um leve ajuste. Fundo, topo, fundo, o ponto que aciona pivô, 117,995. O que acontece, pessoal, é o seguinte. Hoje não tem praticamente nada para sair no período da tarde. Então nós tivemos diversos PMIs, eu redigi há pouco, sempre com muito prazer e satisfação, informe cenário. Então nós tivemos os PMIs. PMI na zona do euro, Reino Unido, Alemanha, PMI norte-americano. Então não tem muitas coisas, praticamente nada, né? Salvo um ou outro comentário, algo que venha do cenário político realmente, algo que possa trazer um grande impacto no período da tarde, arrebentar esse pivô é difícil. Então eu acho até que vai subir, né? Durante a própria gravação, deve encostar ali no 117.500, 117.530, 117.550. Tem um ponto de resistência 117,665 depois a cabeça do pivô. A dúvida é se tem fôlego hoje para acionar esse padrão de reversão. É também aqui claramente um ombro-cabeça-ombro invertido, então a neckline, a própria cabeça do pivô, tem gap para puxar preço, quer dizer, provavelmente nós teremos uma segunda-feira verde, uma terça-feira verde, trazendo esse preço até 121 mil pontos, então tem aí 4.600 pontos para subir. Agora, hoje, eu não acredito sinceramente que vai ter um grande movimento, mas penso que sobe. Então, 117, 530, 550, talvez 117, 600 durante a gravação e um pouquinho mais no período mais próximo do fechamento, ok? Uma vez feita a introdução, tomar um pouquinho aqui do meu energético Engov Up. Esse aqui é bom, ele de taurina, cafeína, arginina, colina, vitamina B, C, D, pô. Só falta sair falando até javanês quando toma. Então vou prestigiar os meus queridos alunos e alunas do YouTube. Vamos em frente, firmes na luta. E comentem, vocês são muito bem-vindos e assim aprendemos de forma conjunta. E um grande abraço aos torcedores do Botafogo. Meu pai, super corintiano, mas no Rio torcia para o Botafogo. Eu era um grande fã do Garrincha, do Gerson, Jairzinho. E quando meu filho treinava na base do Corinthians, tinha o pai de um amigo que também era botafoguense, ficavam ali conversando, doces lembranças dos sábados de manhã. Meu pai costumava acompanhar os treinos. E por toda essa questão emocional, vou pegar leve, Corinthians 6, Botafogo 0. Eduardo Fraga, boa tarde, caríssimo Pedro Manuel. Olá, professor. Como esse novo marco temporal definido pelo STF poderá afetar as FIAGROS, já que uma área equivalente à região sudeste pode ser demarcada? Tem famílias que compraram terras há 100 anos ali em Santa Catarina, nunca teve índio, não tem, e vai ter as suas terras suprimidas, né? A insegurança jurídica no Brasil ela é complexa. Eu, particularmente, nesse caso, pela complexidade, eu preciso, primeiramente, esperar a definição, ler detalhadamente, aí a gente acompanha os gráficos das empresas ligadas ao setor, ok? Mas deve afetar, mas será que já não está no preço, né? Geralmente o pior cenário é embutido no preço. Né? Nunca teve índio em algumas regiões. As pessoas falam, vejam só, né? Falou-se tanto na questão dos Yanomami e tal, ninguém fala mais nada, os garimpeiros continuam lá. Então dá a impressão que a imprensa ela aborda o assunto da moda e não aquilo que é de utilidade pública.
Almir Lima, querido amigo, olá professor, passando aqui para enviar um abraço e agradecer pelo trabalho incansável em atender e servir os alunos. Muito obrigado, eu fico feliz e emocionado. Essa é a nossa missão. Pode parecer maluco, mas a Top Traders não tem patrocínio, nem de plataforma, corretora, AST, Family Office, nenhum veículo de imprensa, nenhum tipo de assinatura. Top Traders se mantém com os meus recursos particulares. Eu que pago equipe, fornecedor, software, hardware, estrutura física. De vez em quando a gente lança um negócio ou outro aí para ajudar nas despesas. Mas é claro que é deficitário, né? A nossa contabilidade é deficitária. Então, ter dinheiro é bom para esse tipo de coisa, né? Você pode fazer um trabalho social com o peito aberto, trazendo conhecimento, luz, falando a verdade, né? O mundo real, existem problemas, situações controversas, períodos de glória também, onde ganhamos muito bem. Vídeo operação com dólar e algumas ações que a gente realizou recentemente, mas a Top Traders é vida real, né? Então essa que é a grande realidade por aqui. Aí o nosso querido amigo fala o seguinte, e poucos reconhecem, viu, Almir? Poucos reconhecem. Então, o nosso amigo diz o seguinte, estou pensando em montar a posição ISB FG3, é a controladora da Centauro, correto? Se eu acho uma boa graficamente falando, como diria o poeta. SB. Grupo SBF. Olha, entre a compra e a venda eu compraria, tem um gap aberto aqui em cima, eu acho que vale o risco. Região de suporte anterior, inflexionou em abril, fundo duplo, eixo do fundo duplo 806. Sim, então acredito que vale a pena montar a posição. E sobre a Vale, vejo enorme ombro, cabeça, ombro invertido no diário. Primeiro, então vamos lá, primeiro sempre com muita atenção ao que o aluno pede, né? Tem que fazer o estudo direitinho, não fazer por fazer. E eu tenho um profissional que eu acompanho no exterior e eu pago uma assinatura cara para acompanhar. Às vezes eu peço um estudo, ele vai lá, olha mais ou menos, outro dia eu falei não. Falei, a sua postura está errada, pode ser mais velho, pode ser estrela. Eu falei, você tem que fazer o estudo de forma minuciosa. Mesma coisa um médico quando vai examinar uma pessoa e depois olhar o exame, né? Então toquei o terror lá e ele melhorou, só que ele não pode me ver lá. Na hora que eu entro na sala, aí ele começa a gaguejar, mas é bom assim. Melhor ter fama de... O pessoal fala que é melhor ter fama de louco do que de bobo, né? Então, digamos que eu elevei o nível da sala da qual faço parte, pago para participar e vale muito a pena. Eu aprendo um pouco, assim, não tem grandes técnicas diferentes das nossas. Nossa metodologia é boa mesmo, vocês sabem disso. Mas aí, às vezes, eu tenho acesso a informações que eu não teria nas plataformas tradicionais. Um ou outro ativo que eu não conhecia, alguém aborda, eles trazem a ideia. Então, o primeiro ombro seria em meados de julho. Eu acho que seria isso aqui, correto? O primeiro ombro. A cabeça em meados de agosto, então seria isso aqui. Então, o ombro, cabeça. E o outro ombro está se formando, passando 71, o ativo voo, será que estou vendo demais? Abraço, excelentes 3, obrigado, querido. Correto, ombro, cabeça, ombro invertido com neckline inclinada, genial. Dá para puxar uma... Ó, puxando assim, Almir, forçar um pouco a barra. Então a gente vai e apaga. Forçando a barra eu aqui, né? Tô tentando achar um ponto de equilíbrio. Quando a gente faz dessa forma, aqui o eixo... O ponto que você comentou, né? Perto de 71, aí seria 70 com 53. Dá pra gente conectar os topos e a máxima recente 71,23. É o ponto a ser vencido. Fundo, topo, fundo, cabeça de pivô. Fantástico, obrigado pela contribuição, está correto. Pedro Manuel, Almir Lima, Eduardo Fraga, queridos amigos que enobrecem nosso trabalho, comentem, compartilhem, me coloquem para trabalhar. Top Traders, a casa do investidor. O que eu vou fazer agora? Fazer aquele pente fino que é costumeiro. Falando primeiramente sobre o milho aqui na tela. O X23, ele luta para formar fundo, está de lado desde 15 de agosto, está mais de um mês de lado, quase 5 semanas. O DI1F25 ele volta agora à esfera racional, em torno das médias. Não acho que está interessante nem para compra nem para venda. E se houver alguma distração, alguma distorção
distorção é boa, né? Alguma distorção no dólar, a gente pode encaixar uma venda. Mas ainda não tem o dólar, você tem que tentar trabalhar no exagero, né? Naquilo que é exótico, que é esdrúxulo. Hoje, é a mesma coisa que eu falei durante o feriado aqui. Aqui era a prancha do pirata. Se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu venderia. É a mesma coisa aqui, eu venderia também, mas eu não sei se justifica exatamente uma venda agora, tem um oco meio rustido. Mas assim, se eu tivesse que me posicionar, você tem que dizer se é compra ou venda, e ou você vai vender ou vai comprar 110 mini contratos, que geralmente é a quantidade que eu opero. Eu venderia, mas esse não é um comando oficial, mas eu venderia, ok? Até com uma certa segurança, mas eu prefiro esperar o mercado desenvolver um pouco mais, tal, para a gente encaixar realmente uma venda. Sobre o mini índice, como eu comentei, né, eu não acredito numa grande movimentação, aquela história, a galera vai para o almoço daqui a pouco e não volta, então deve até subir um pouco, mas nem uma grande alta, um movimento extenso, isso eu não acredito. Aí nós temos o Ibov já tem um ombro cabeção invertido mais claro no 30 minutos. A gente percebe no diário, em rosa e amarelo, o canal de baixa. Em roxo, um canal de alta de maior proporção, menor proporção. E está na parte baixa, praticamente aqui num clímax, um pullback na LTB da Cunha e na parte baixa desse, tanto do canal menor quanto do maior. Então é muito provável que a gente tenha a formação de um fundo por aqui. Sobre a BI H3 Casas Bahia, antiga Via, mais do mesmo, não tem grandes novidades. Vamos ver o Bovespa em dólares. Terminando aqui o YouTube, eu vou fazer o clique, eu já estou com a pauta montada. Eu vou descer lá naquela região que tem as árvores, aqui no condomínio, fazer um clique bem... Fazer 2 ou 3 blocos, bem caprichado. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva, eu acho que não. Tá tudo bem. O que eu anotei aqui é... Eu vou comentar no clique mesmo ou nos stories. O que eu anotei aqui eu vou falar no... Ok? Legal. Então o restante está tudo em dia. Então, em Bovespa em dólares, tem um fundo mais alto que o anterior. É provável que nós tenhamos aqui o padrão da alavanca. A gente pode traçar essa reta. Está formando um arame, mulher grávida em japonês, com gap aberto. Isso reforça a ideia do arame, de um padrão de fundo. Existe aqui praticamente a ideia de uma cunha, né? As retas se encontram em algum ponto ali na frente. Então o teste da parte alta é o cenário mais provável. Bova 11 continua com o sinal master, que é entre os dias 6, 8 e 11 de setembro. BB abandonar de fundo. Esse gap provavelmente vai ser fechado logo no início da próxima semana. E o Small 11, na minha humilde visão, uma ótima oportunidade. Muitas vezes o aluno fica empolgado para comprar aqui em cima, né? Na verdade, a compra é aqui embaixo. Aqui em cima é para realizar lucro, né? Então, muitas vezes, mas quando está aqui em cima, está todo mundo otimista, a mídia, os professores, os players. Sim, porque na verdade são como a biruta do aeroporto. Apontam para onde estiver o vento. Essa aqui é a real. Cara, eu anotei alguma coisa aqui pra falar, mas agora eu não acho. Qualquer coisa eu falo depois no... Eu falo no clique. Bom, eu falo no clique depois. Então, Small 11 é isso. Índice de consumo... Eu acredito que já chegou num ponto onde vai inflexionar essa barra, no meu entendimento, a inflexão. Índice de energia continua mostrando resiliência, respeitando o topo anterior e a média de 21. O IFNC de setor financeiro, ombro, cabeça, ombro enrustido. Um provável padrão da alavanca. Ontem eu fui com meu filho jantar, falar do trabalho dele, da questão da holding familiar, que a gente está
está desenvolvendo. E aí ele falou para mim, eu tô com grana, a empresa que eu trabalho vai mandar todo mundo embora, recontratar por outro CNPJ, eu quero fazer um all-in em uma ação. Ele já tem a carteira dele e tal. Eu falei para ele, olha, hoje, eu falei para ele, eu tenho algumas ideias. Eu vou falar o que eu falei de pai para filho, literalmente, né? Ele não tem exatamente a nossa carteira, né? Tem uma outra ação. Eu falei para ele, olha, Porto Belo, muito atraente, né? Ele falou que ia fazer uma posição agora para no dia 29 de dezembro mensurar. Eu falei, olha, Porto Belo é fantástico. Aqui nós temos um arame. Aqui é a ave migratória, porque o corpo do bebê e da mãe é da mesma cor. E aí eu mostrei o gráfico, né, no tablet. 6,37 é o eixo, tem potencial para 9 dentro de algumas semanas. Eu mostrei para ele Porto Belo. A outra ação que eu mostrei foi Quero Quero, que eu continuo entendendo que é absurdamente descontada. É engraçado que às vezes, por exemplo, o aluno entra na empresa, aí ele fica me escrevendo, mas o que é Quero Quero? Cara, eu não tenho o poder de ir lá e fazer a empresa subir ou cair. Eu não sou insider, não sou banco, não opero para family office, não opero em tesouraria, pessoal. Eu tenho um racional, às vezes dá certo ou dá errado, a gente ganha na média, né? Realizamos lucro em várias empresas, aproveitamos a queda para fazer peso 2. Então eu não tenho o poder de ir lá, mas você não acha que tem que estopar? Pô, se eu tivesse que estopar, tinha estopado lá em cima. Não aqui. Estopar aqui, a ação bateu 7, agora tá 4, eu vou estopar. Estopar o quê? Né? Agora, uma boa empresa, mas tem o caso da... Tem o caso da Amar. Cada empresa é uma história, né? E uma outra ação que eu falei pra ele que é uma boa também é a Vale mesmo. Falei que as três eu acho bem interessantes. De repente divide o capital entre as três, enfim, mas as três estão... Agora você fala, pô, mas fala uma. Putz, eu hoje, se fosse fazer, faria em Porto Belo. Ok? Então é um negócio de pai para filho mesmo. E ele comprou Casas Bahia também, comprou a 75 centavos. Então o índice de consumo, índice de energia, a FNC eu acredito que seja protagonista, o IMAT também segurando bem. Hoje, índice de energia e IMAT estão mais fortes, a FNC parece formar fundo. Aí nós temos o Imob, que tem aqui uma ideia de fundo duplo. Não. B3, SA3, provavelmente formará um fundo um pouquinho mais alto que o anterior. A questão é que está preservando as mínimas recentes. Então, acho que tem um potencial muito bom. Banco do Brasil também, para quem pensa em médio prazo, ação de guarda. Uma ação que eu poderia falar para o meu filho também fazer um all-in é Bradesco. Fundo duplo, né, para guerrilha, oposição. Tem um gap aberto aqui, um aqui em cima. Se encaixa também nesse... Eu não falei, mas se encaixa também nesse perfil. BPAC, hoje, se você disser o seguinte para mim, olha, eu sou extremamente conservador, eu quero fazer uma posição, por exemplo, para 6 meses... numa ação que ela não é totalmente conservadora, mas ela não é muito, digamos assim, volátil. Pô, eu falaria BPAC. Eu nem tenho ação mais em carteira, mas eu tenho outras ações em carteira, tanto na pública quanto na fechada, que tem o perfil. Mas BPAC, nós ganhamos bem nela recentemente, vendemos praticamente na máxima, né? E eu prefiro BPAC do que Itaúsa, por exemplo, apesar de entender que Itaúsa, nesses níveis com a correção, é um case... também interessante. Itube também acredito que seja uma correção leve, voltará a subir logo menos, uma correção até para formar pivô. Petrobras vai continuar subindo a ladeira, ela é muito descontada ainda em relação aos seus pares. Você pega, por exemplo, uma ação como Chon, que é Exxon, por pouco eu não trabalhei na ExxonMobil. Eu falei o caso da Procter & Gamble certa vez, ExxonMobil foi a mesma coisa. Então, correção, vê que ela desenvolveu bem também, mas a Petrobras, apesar do movimento até mais retilíneo,
Se você comparar os fundamentos, ela é mais descontada. Então ela tende a subir mais que seus pares. E Chevron? Ele é mais descontada. Se bem que Chevron e ExxonMobil estão num ponto interessante também para compra. Aí Vale nós já abordamos. Sambi 11 eu estou fora, questões jurídicas, vocês sabem. Do STF, provisionou, depois mudou para inadimplência. O DXY tem sinal de topo, mas não desenvolve ao dólar contra uma cesta de moedas. Eu gostaria, por exemplo, de ver o DXY com um padrão grande de queda para fazer uma venda um pouco mais técnica no dólar. Essa que é a minha ideia. O meu planejamento é esse. Ok? Aí eu chego no MME, que eu coloquei como um dos destaques hoje do Reader e do Panorama, um mega sinal de fundo. Aqui você pode falar que é pinça de fundo, rompimento falso do fundo anterior, fora da banda, dentro da banda, piercing line pattern, candle gêmeos, tem diversas ideias aí para o movimento, todos eles apontam forte alta. Índice DAX está abaixo dessa LTA, mas montando fundo numa região de suporte bastante clara. A Bolsa de Paris, idem. Dá até para falar num Três Rios aqui. E a Bolsa do Reino Unido continua sua trajetória ascendente, pullback na LTB e na média de 5. É francamente altista o desenho da Bolsa do Reino Unido. EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, mega oportunidade de compra. Eu tenho alguns alunos que operam EWZ e eu creio que seja uma ótima, está bem longe do fundo anterior, aqui da mini ilha de reversão, tem amplo espaço para subir. Se você for avaliar o EWZ sob a ótica do gráfico semanal, a gente pode, claro, montar essa reta aqui e tal. Dá até para pensar, pessoal, em algo mais ou menos assim, ó, para o médio prazo, lá em cima mesmo. O EWZ tem um potencial forte de alta, conectando os topos aqui. O VIX, ontem o professor falou que era a venda, aqui perto da máxima de 17,50, já está caindo $1, deve cair pelo menos mais $1. De 17,50 pode colocar um alvo a 15,50, $15 semana que vem. O Dow Jones eu comentei mais cedo que tinha aberto em queda, mas ia entrar em terreno positivo, está numa região de fundo. O S&P idem, S&P montando sobre uma região de suporte, rompimento falso, um Arami Cross, porque o BB aqui é uma cruz, é um doji. E o índice de tecnologia Nasdaq também, montando fora da banda, dentro da banda, Arami Cross, uma região de suporte. Então tem um bom espaço para subir. O setor bancário ele precisa ser protagonista do movimento de alta, por quê? Os outros setores estão esperando uma resposta do financeiro. Por quê? Porque o momento é dos bancos centrais. A gente teve Banco Central do Japão hoje, manteve as taxas de juros. Ontem o Banco Central da Inglaterra, quarta-feira Brasil e Estados Unidos, antes o Banco Chinês do povo da China. Quer dizer, é o momento dos ativos do setor financeiro darem a resposta. Se é compra ou é venda. Então, os bancos serão, digamos, os cavalos, como se fala no interior do Nordeste, serão os líderes de um movimento de alta, porque é o momento que envolve os bancos centrais, simples assim. O petróleo negociado em Nova York já está com viés aqui de alta, deve testar as mínimas recentes. Já em Londres está descendo um pouco, rumo à média de 21. Essa correção no petróleo ela é saudável. E no caso do minério, vamos ver o fechamento do semanal. Semanal fechou em queda de 1,80, já tem o candle com data de segunda-feira. Mas assim, o mais importante é que respeitou o topo anterior, média de 21, e a barra do dia 21 foi neutralizada. Bolsa de Xangai, estímulos chineses na veia, reagiu bem. Então a ideia é que venha logo menos até a máxima do dia 28, é o caminho muito provável. E Bolsa do Japão tem um ponto-chave que separa o joio do trigo, que é a mínima do dia 11, a 32.391,69, separa aqui o joio do trigo, porque é um eixo de topo duplo, mas se for neutralizado poderá trazer o preço nas máximas novamente. Aqui nós temos o BB abandonar de topo,
que não é um padrão qualquer. E sobre o mini índice, pessoal, voltando a uma tarde que deve ser um pouco sonolenta, talvez encostando entre 17.500, 600, 700, mas nada além disso eu espero, porque a galera vai sair para almoçar e vai ficar no restaurante, vai ficar no bar. Forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.